no estado do Pará, e queria nesse breve vídeo contar para vocês um pouco da minha experiência no ritual na força de Lilith, no ritual coletivo, que foi além do que eu esperava, foi além dos meus pedidos, além dos meus desejos. Houve mudança na questão de segurança própria, empoderamento, até questão corporal, houve uma diferença, na sensualidade, em tudo. Então eu fiz, super recomendo, tá? Direto o Tatá lança esses rituais coletivos. Então assim, tenha fé e faça. Olá pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estou aqui com a sobrancelha toda desorganizada, pessoal, me dá uma ajeitada aqui. Falando nisso, eu entrei numa live esses dias de uns 4 quimbandeiros, né? E eu entrei, e eles falando de sobrancelha, ai, minha sobrancelha tem que escurecer a minha e tal, né? E por isso que eu tenho preguiça de algumas lives aí, que é só pra encher linguiça, né, pessoal? Não tem nada de produtivo, e eu fico rindo. Porque quando eu for fazer uma live, eu quero trazer algo que seja produtivo, né? Eu não quero falar da minha sobrancelha, né, que está fina, e olha que eu já fiz ela definitiva. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico mesmo, de uma pombogira que muitas pessoas falam que ela não existe, né? E eu me recorro muito aos antigos para falar de certas entidades, algumas coisas que eu sei sobre as entidades que foram passadas, né, de uma forma oral e que às vezes não se encontra muito em livros. Então, um assunto que eu tenho a tratar aqui, que na maior parte eu recebi por tradição. Então, tem algumas pombogiras que as pessoas falam assim, não existe essa pombogira. A questão é que não existe, talvez, para as pessoas, o conhecimento sobre ela. Então, pode-se dizer que ela não existe na sua linhagem, não existe na sua quimbanda, mas existe outras linhagens que têm essa pombogira, que acredita nela, que ela se manifesta. Então, a pombogira Rainha das Trevas, o nome já fala, tem a ver com a escuridão. E quando eu falo de escuridão, não vamos pensar aqui de coisas ruins, não. A escuridão dessa pombogira está ligada à superação, e bota superação aí, tá? É quando as pessoas realmente estão lá embaixo, estão sem saídas financeiras, emocionalmente, estão destruídas mesmo. Que ela chegou assim no estágio da sua vida que ela não consegue sair. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mulher que eu joguei para ela e realmente ela está, né, nesse processo, ela está jogada às trevas, né, sem saída financeiramente, emocionalmente bastante abalada, né? Então essa pombogira ela pode levar as pessoas a esse nível. E eu repito, mas ela também pode tirar as pessoas dos momentos mais complicados, porque ela é superação. E eu sempre falo que existe Exus e pombogiras, né? Existe pombogira para os meninos, para as moças, para as senhoras. Existem Exus, né? Que também tem uma energia, digamos assim, que inclina para ajudar os homossexuais, viu? E essa pombogira, juntamente com esse povo das trevas, trazem superação para as pessoas que perderam a visão, seja quando já eram aí adultas, ou já nasceram, na verdade, também, sem visão. Então, ela dá a superação para que essas pessoas possam sobreviver nesse mundo sem enxergar, né? E então, quando eu entendo que essa pombogira, ela existe, e que eu vejo muita gente falando que ela não existe, eu fico achando super engraçado, por quê?
porque ela está na boca dos mais antigos. Essa galera nova aí que está surgindo aí, existe alguns Exus e Pombogiras que eles nunca ouviram falar. E que é bem provável que eles nunca vão ouvir falar, porque não vão saber trabalhar com eles. E alguns Exus, na verdade, já estão até desaparecendo, justamente porque as pessoas não sabem trabalhar com essa entidade, deixam no esquecimento, ou a onda da modinha passou, né? Porque agora a moda é mulambo, é tranca-rua, é tiriri, e um dia vai passar. E aí esses Exus, um tempo, vão ficar lá para trás, porque outros Exus vão chegando, né? Tipo Exu do Ouro, Exu Lalu, Pombogira Rica, Pombogira do Ouro vai chegando, esses Exus vão ficando para lá porque as pessoas vão perdendo interesse. Então as pessoas perderam interesse por essa Pombogira Rainha das Trevas. Ela deixou de ser interessante. Mas quando eu penso que essa Pombogira, ela é das poucas entidades que tem umas certas particularidades, não estou dizendo que outros Exus não possam fazer o que ela faz. Mas ela é aquele tipo de espírito que é assim, vai indo, vai indo, vai indo, alguns espíritos falam, não, daqui eu não vou. Ela continua, ela vai indo, ela vai nas trevas, né? Nas trevas, nos abismos dos abismos, ela vai no profundo. Tanto é que as pessoas ligam a essa pombogira ao inconsciente, tamanho do poder dessa entidade. E geralmente, para os antigos, ela era evocada muito para poder quebrar magias de outras tribos de quimbandas, né, de outros baculos. Então, essa pombogira, ela atuava nessa questão quando, por exemplo, a pessoa era de uma quimbanda e fazia um feitiço para a pessoa de outra quimbanda. Então, a pombogira Rainha das Trevas era evocada para rebater aquela magia enviada por outro sistema, por outra quimbanda, com outros costumes. Então ela é especialista nisso, viu? Então às vezes aí a modinha que pegou, tem gente aí, por exemplo, que toca 3, 4, 5 quimbandas. Vamos citar um exemplo aqui. E aí essas pessoas fazem, vou supor, 3 feitiços nessas 3 quimbandas e manda para você. E aí você vai enviar a pombogira Rainha das Trevas. Por quê? Porque ela caminha, 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 caminha. Ela vai deixando a escuridão para trás e vai indo na escuridão mais profunda que existe. É por isso que ela tem conexão com as pessoas que perderam a visão, que precisam reaprender a viver em um mundo onde elas enxergavam tudo, depois não enxergam mais nada. Então, as pombogiras davam essa superação para essas pessoas, e além do mais, as pessoas que perdem a visão, que passam por toda essa superação, pode sentir a vibração dessa pombogira, pode sentir ela do lado, pode sentir o arrepio dessa energia, por quê? Porque ela tem uma conexão muito forte com as pessoas que perderam a visão. Então, de repente, você perdeu a visão, que isso é horrível, né, pessoal? Tanto para quem nasce sem enxergar, ou para alguém que depois de adulto, que já viu o mundo, perde a visão e passa por aquela questão de superação, né? Aquele desespero de nunca mais poder enxergar. Então, quando isso acontece, essa pombogira é evocada para ajudar essa pessoa a superar esses momentos que ela está passando, que ela não enxerga, para que ela possa achar graça na vida, que ela possa inventar coisas para fazer, mesmo não enxergando nada. Então, ela é superação. Sabedoria. Geralmente, essas energias ligadas às trevas, que são energias bem misteriosas, elas têm uma sabedoria muito imensa. Além disso, vou aproveitar e contar um segredinho aqui para vocês. Quando vocês vão fazer um feitiço para alguém e de repente você tem medo que alguém sabe, né, que alguém saiba sobre o feitiço que você fez. Então você vai consagrar pó de carvão, eu não vou falar todo o procedimento, para essa pombogira, e você vai polvilhar ou soprar em cima dessa magia
que você está fazendo, seja magia de destruição, ou seja amarração, alguma coisa assim, e você não quer que ninguém descubra. Essa pombogira tem o poder de então, ocultar a magia que você está fazendo. Então, ela não deixa ser mostrada. Agora, tem um antídoto. Tem um antídoto que você pode oferecer para essa pombogira, para ela abrir essa nuvem e mostrar quem fez a amarração e quem fez o feitiço. Essa pombogira, rainha das trevas, pode bagunçar jogos até mesmo de sacerdotes que não entendem esse joguinho aí. Então ela pode confundir, ou ela pode fazer com que o seu jogo não responda. Talvez a pessoa que fez um trabalho pediu essa pombogira para poder não deixar vazar as informações. Essa pombogira, então, ela vai colocar uma nuvem escura. Tem muitas magias dos antigos que eu aprendi, que eu não li em livro, que eu vi fazendo, certo? De colocar o carvão na mão esquerda e soprar em cima de algumas oferendas, magia de destruição, para que as pessoas que fossem jogar para aquela pessoa que está sendo destruída não descobrir quem fez o feitiço, com qual entidade foi feita aí esse feitiço. Então ela é especialista nisso. Mas existe outro pó que você pode fazer e oferendar para essa pombogira para que ela possa, então, revelar e voltar atrás e desfazer essa cobertura negra de cima desse feitiço. Claro que eu não vou falar aqui, né, pessoal? Bobo eu não sou para dar os pulos do gato. Quer saber disso? Estuda com a gente. Na faculdade esotérica a gente ensina um monte de coisa lá para vocês e tem muitas novidades, tem muitas coisas boas que nós estamos ensinando para que você não seja enganado por aí. E não perca o próximo vídeo, que eu vou falar sobre o Exu feirante, viu? Algumas pessoas me ligaram chocadas, magoadas, que são quimbandeiros feirantes, e que uma pessoa das redes sociais falou que o Exu de fulano parecia um feirante. Então nós vamos falar sobre os Exus da feira. Vamos falar sobre os Exus feirantes, com cara de feira. Vocês já foram numa feira? Né? Faz tempo que eu não vou, mas eu ia muito numa feira, né? Uma feira imensa que tem por aqui, aonde se vende de tudo, roupa, verduras, som, vende tudo. O pessoal grita, e a promoção e tudo mais. Aí tem uns menininhos que vêm vendendo docinho, balinha também. Então nós vamos falar sobre algumas entidades que amam feira. Então tem Exu com cara de feirante e tem Exu feirante, que assim como tem Exu para tudo, tem Exus que ajudam as pessoas que vendem alguma coisa na feira. Vamos falar sobre isso aí também, tá bom? Outra coisa interessante. A pombogira rainha das trevas, ela pode ser evocada quando você quer estudar sobre livros de magias que são complexos de entender, aonde fala sobre as crifas, né? Você que tem dificuldade para entender sobre as crifas, por achar que é um pouco complexo. Essa pombogira, ela sabe lidar com todas essas magias. Então ela pode te ajudar a esclarecer e te ensinar muito sobre as crifas. Mas Exu entende disso? Claro, que entende, né? Ainda mais a pombogira rainha das trevas. Agora, outra coisa dos antigos, que um dia eu comentei aqui no terreiro, as pessoas assustaram, é porque que antigamente alguns cultos de Quimbanda, que nem tinha esse nome ainda, eram outros nomes que tinha, né? Descia esses espíritos dos ancestrais, esses baculos, e o povo das trevas, quando eles vinham trabalhar, entre eles também vinham alguns espíritos junto. Que isso aqui dá uma polêmica, mas sabe uma coisa que eu gosto do meu canal? É o seguinte, como eu não sou muito famoso, então as pessoas não enchem muito o meu saco, né? Então eu posso falar o que eu quiser aqui, fica tudo bem. Então é isso. Quando se chamava esses espíritos antigos, esses baculos, né, esses tatás, né, que nem tinha o nome de Exu e Pombogira na época ainda, isso veio depois, não vou contar toda a história aqui,
mas desciam espíritos de bruxas e bruxos, né? Que não eram Exus, que vinham junto com esse povo das trevas. Quando se evocava esse povo das trevas, viam os Exus, as pombogiras, né, entre aspas, porque não tinha esse nome, mas viam entre eles também alguns espíritos de bruxas e bruxos que ainda não eram Exus. Então, o reino das trevas é um reino que as pessoas não gostam de falar muito sobre ele. Alguns preferem dizer que não existe esse reino, alguns preferem dizer que não existe essa pombogira. Pombogira é rainha das trevas, é porque me deu vontade de rir, porque algumas pessoas gostam de colocar essa pombogira como sendo outra pombogira. Colocam ela em outro reino, tipo do inferno, entendeu? E faz uma mistura aí, mas é melhor falar, né? Pombogira, por exemplo, dos sete infernos, o que falar Pombogira, rainha das trevas. Então tem gente que faz aí o manejo aí, entendeu? E deixa o reino das trevas para lá, tá? Uma porque quando a gente fala em trevas, sempre as pessoas lembram de coisas ruins. Mas não. As trevas, pessoal, que nós nos referimos a essa pombogira, rainha das trevas, rainha da sabedoria oculta, rainha dos mistérios, rainha do inconsciente humano. Ela conhece os abismos escuros da mente humana, os abismos mais profundos que existe na mente, ela conhece, e é por isso que ela pode curar, então, traumas, ansiedades, medos, fobias. Essa pombogira é especialista em trabalhar com medos, com fobias, com medo de viver, fazer as pessoas encontrar uma razão de existir. Por quê? Algumas pessoas enfrentam um vazio tão grande na alma delas, que elas não vêem mais sentido nessa existência. É claro que também tem a questão da numerologia. A gente não pode esquecer isso. Mas existem umas pessoas que vão vivendo, de repente, elas trabalham por trabalhar, vivem por viver, mas elas passam a não gostar mais desse mundo. E a morte seria até um alívio, né? Essas pessoas chegam a pensar, nossa, a morte é um alívio, porque eu não vejo graça nesse mundo não me encanta. Então, essa pombogira pode dar sabedoria para a pessoa, certo? Que perdeu o encanto por essa vida, a ver um pouco de graça enquanto vive aqui. Porque ela conhece a mente das pessoas. Ela sabe que tem pessoas que chegam nesse ponto de uma escuridão, de um vazio da alma muito penetrante. Isso aqui vira ilusão para essas pessoas. E aí, essas pessoas elas vão conectar mais com o espiritual, né? Algumas sim, algumas não, é claro, né? Depende aí da mente da pessoa onde ela vai inclinar. Tem pessoas que vão para o suicídio, que não vê mais graça nessa vida. Eu vou suicidar porque essa vida aqui acabou. Então tem pessoas que se agarram ao espiritual, que tem mais uma inclinação para o espiritual, e esse mundo aqui você vive por viver, mas você não acha mais graça nisso aqui. Então essa pombogira pode ser evocada para que você consiga viver nessa situação. Inclusive ela pode livrar as pessoas da vontade do suicídio, viu? Essa pombogira e as pessoas que têm problemas com suicídios, que querem suicidar, pode fazer trabalho com essa pombogira, rainha das trevas, para tirar essa vontade dessas pessoas de querer suicidar. Traumas familiares, pessoas que foram vítimas, né, de traumas sexuais, traumas familiares, essa pombogira pode ser evocada para poder sanar essas pessoas também. Então essa pombogira nos ensina que, apesar desse mundo aqui não nos encantar, né, para certas pessoas esse mundo perde o encanto, né, mas ela consegue dar um pouco de beleza enquanto você vive aqui. Nessa conexão com o mundo espiritual, ela consegue te passar alguma coisa para dar um certo sentido e uma explicação
do porquê você está aqui nesse mundo, qual é a sua missão, o que você tem que fazer aqui nesse mundo, porque tem momento, né, que as pessoas se sentem vazias e pensam, eu estou fazendo o que aqui? Por que eu nasci? Essa pombogira traz uma certa lógica na escuridão da sua cabeça, o porquê que você veio. Tanto é que alguns números, né, vou fazer numerologia aqui de novo, mas só, né? Geralmente quem carrega a energia de número 7 tem uma conexão muito forte com essa pombogira, rainha das trevas, porque o número 7, ele tem essa energia voltada muito para o espiritual, e algumas pessoas, número 7, pode chegar a essa fase de achar esse mundo aqui tudo uma besteira. Trabalha, vive, come, dá um sorrisinho aqui, sorriso ali, mas aqui é besteira. Aqui não tem noção mais para essas pessoas. Então, assim, o número 7, quem carrega o número 7 pode ter esses dias assim, ou está isso sempre na sua mente rolando. E essa pombogira é parceira dessas pessoas misteriosas, dessas pessoas que se isolam, que gostam de ficar sozinhas às vezes. Então essa pombogira também anda com essas pessoas e tem uma conexão. Por quê? Porque na escuridão há sabedoria. Na escuridão há o caminho. Então essa pombogira traz essa sabedoria. Importante demais essa pombogira para ser falada por aí em lives, em canais aí, que ela não existe. Tanto é que já desde antigamente, o reino das trevas sempre foi polêmico. Não é de agora que esse reino é polêmico, que as pessoas não conseguiam entender direito por que dessa pombogira é rainha das trevas. Por que da existência dela. Só que ela tem uma importância muito grande, como eu falei aí para vocês. Superação. É quando você fala assim, acabou. Não tem saída. Eu não consigo. Então essa pombogira, ela te renova, ela tira força da escuridão, do caos criativo, né, que ela domina, ela recria uma razão para que você veja novamente sentido na vida, que você tem um certo gosto ainda pela vida. Então ela recria isso. E quem, por exemplo, joga cartas, igual eu falei para vocês, quem mexe com magia, se parceiro dessa pombogira, sabe, ela revela muitas coisas ocultas, segredos, inclusive ela é guardiã de segredos escondidos, de magias não reveladas, de mistérios ainda não elucidados. Como que ela não existe? Existe. A questão é que, talvez na sua vertente, você não a evocou, você não a conhece. Então, para você, talvez não exista. Tá? E sempre quando eu vou falar de alguma pombogira, de alguma entidade, é estranho, porque eu sinto essas entidades perto de mim. Inclusive, eu estou sentindo essa pombogira aqui perto de mim agora, aqui. Né? Estou sentindo ela aqui. Então, meus queridos, das trevas pode emerger uma solução para você. Né? Desculpa, pode emergir uma solução para você. Quase que saiu igual aquele macarrão, né? MG aqui. Então ela faz ressurgir para a sua vida a sabedoria e um pouquinho do porquê que você ainda está vivo. Que diabo você está fazendo aqui? Se essa vida perdeu a graça. As pessoas perderam a graça. Os tons coloridos ficaram cinzas. E aí ela entra. A Rainha das Trevas, ela entra. Com sua sabedoria. Ela é sempre misteriosa, ela é calada, é uma pombogira que conversa pouquíssimo. Não é aquela pombogira de ficar rindo demais, não. Ela vem misteriosa, sutil. Ela adora a cor preta, vela pretas, vestido preto. A coroa dela tem pedras pretas.
ela senta no trono cheio de pedras preta. Ela é a rainha das trevas, a rainha do pensar. Uma das rainhas do pensar, porque tem várias, né? Do pensamento, da meditação. Inclusive, quando você quer meditar, você quer ter um momento particular com as entidades e você quer auxílio de uma energia que te ajude a meditar, para que você chegue em alguma conclusão. Tá aí, essa pombogira. Então, assim, eu fico maravilhado, pessoal, porque eu tenho conhecido muitos Exus através dos anos, convivido com eles, aprendido muita coisa com os Exus, com as pombogiras. Não é uma vida fácil, minha vida não é fácil, não é uma vida que eu falo assim, que eu gostaria que você tivesse a vida que eu tenho. Vida de Tatá não é brincadeira, não. Mas eu me alegro por quê? Porque esses Exus, eles nos revelam coisas tão profundas e maravilhosas do que é a vida, sobre o meu caminho, sobre o que eu sou, em que eu tenho que melhorar, ou em que eu tenho que mudar. Então, eu fico muito feliz por isso, porque eu sei que eles andam comigo e que me ensinam coisas. Então, hoje eu vim aqui no canal falar que, pessoal, se apega às suas entidades, não larga Exu, pessoal, sabe? Não larga Exu. Vida de quimbandeiro não é fácil, mas quando você encontra graça, né, diante dos Exus, sabe, você é feliz. Por mais que eu passe por complicações na vida como Tatá, eu sou uma pessoa feliz. Entendeu? Porque eu consigo sentir essa vibração das energias, dos Exus, da pombogira, que me dão graça para viver, graça para sorrir, graça para ser tudo que eu sou, tudo que eu represento. Para algumas pessoas sou um monstro, para algumas pessoas sou um santo, para algumas pessoas eu sou o cidadão de bem, para algumas pessoas eu sou o pior pai do mundo, para algumas pessoas eu sou o melhor pai do mundo, para algumas pessoas eu sou um péssimo companheiro, para outras eu sou o melhor companheiro, para algumas pessoas eu sou desagradável, para outras eu sou mega agradável. É porque assim, cada um é a gente de uma forma, né? Então cada um tem a sua visão sobre o outro. Então nessas idas e vindas, nessa questão da mente, do inconsciente, do subconsciente, a gente tem que tomar decisões, ter novos hábitos, esquecer outros. E nessa caminhada toda, precisamos de Exus e pombogiras, e ainda mais de energias como essa que eu estou falando agora, que é a pombogira rainha das trevas, que nos traz então essa luz, esse caminho, esse pensar, a filosofia de viver melhor, redescobrir formas de viver melhor, de ver essa vida por outro ângulo, porque às vezes nós olhamos de uma forma errada. Aí essa pombogira vem, ó, e te ilumina. Magias pesadas, pessoal. Sabe aquelas magias bem pesadas que são feitas, que são lançadas contra você, contra alguém que você conhece? Pode recorrer a essa pombogira, que ela é especialista em desfazer as magias mais pesadas que você imaginar. Sabe aquela magia que a pessoa fala assim, não tem como descobrir como que fez? Essa pombogira pode revelar, inclusive até nome de quem fez a magia para você. Ela mostra até isso. Se você souber lidar com ela, ela mostra. Bom, para que esse vídeo não fique longo, eu deixo um abraço para todos vocês. Muito obrigado por me ouvir até agora.